pequena carreira atravessa as fronteiras de 3 continentes para conhecer os heróis anónimos que tentam mudar algo com os seus projetos comoventes, atrevidos e engenhosos. Com poucos meios ou em grande escala, mas todas com o mesmo intuito: melhorar o mundo. Porque talvez as microalgas possam ser o combustível do futuro, talvez as crianças possam vir a ser grandes empreendedoras e as reproduções de arte possam ser muito mais do que simples cópias. Atuar depende de nós. Uma produção própria do Odisseia e TV Zimbo, sobre a imaginação de alguns em benefício de todos. Odisseias Sul e Norte. A arte nos une para além da cultura, das línguas e das fronteiras. Nos identifica e ajuda-nos a compreender o contexto em que vivemos. Tal como a história pode impregnar de forma decisiva a obra de um artista, aquilo que nos define como espécie está também intimamente ligado à história genética. Só milhões de anos de evolução foram capazes de criar a máquina mais complexa que se conhece, o ser humano. É sempre interessante fazer qualquer coisa que só a natureza costuma fazer. O melhor engenheiro de materiais do mundo é a natureza. Nós nunca conseguimos fazer materiais tão inteligentes, tão hierárquicos, com tantas características combinadas de uma determinada maneira, como a natureza consegue fazer. E por isso é que tentamos utilizar, por exemplo, células para fazer os nossos materiais, porque se nós só tentarmos fazer o que faz normalmente um engenheiro ou o que faz um químico no laboratório, os materiais nunca são parecidos com o que a natureza é capaz de fazer. Se tivéssemos que decidir qual é o elemento mais básico do nosso corpo, diríamos o osso, algo que parece tão simples como a pedra. Mas é só parecença. Estamos perante uma estrutura complexa que cresce e envelhece. Um tecido extremadamente leve relativamente à sua resistência, capaz de adotar qualquer forma. Na Universidade do Minho, em Portugal, o engenheiro de materiais Rui Reis já há muito tempo se rendeu perante a evidência de que ainda temos muito que aprender com a capacidade criadora do nosso corpo. Em 1998, Rui Reis fundou o Grupo de Investigação 3B, uma equipa multidisciplinar formada por cientistas e engenheiros de mais de 20 países que se tornou num centro de referência internacional na sua área de investigação. Quais são as 3Bs? Os 3Bs são biomateriais, biodegradáveis e biomiméticos. Portanto, significa desenvolver materiais para serem utilizados no interior do corpo humano. Muitas vezes materiais que são degradáveis, portanto, significa que o corpo é capaz de os degradar, como as pessoas conhecem, tipo daquelas suturas que não temos que retirar, portanto, os pontos são absorvidos pelo corpo e desaparecem, não temos que os ir retirar. E depois, biomiméticos significa um material desenvolvido especificamente para ser, eu costumo dizer, entre aspas, inteligente, ser capaz de copiar qualquer coisa que só um sistema biológico é capaz de fazer. Dê-me um exemplo de um material que pode biomimético. Sim. Por exemplo, nós conseguimos fazer num frasquinho, num gobelet, a 37 graus, a pH 7.4, que é, portanto, nas condições fisiológicas, numa determinada superfície, crescer um fosfato de cálcio que é exatamente igual ao do osso. É parcialmente amorfo, é carbonatado e cresce exatamente nas condições num frasquinho, como costuma acontecer no corpo humano. Engenharia tecidular, ou seja, uma parte da ciência dedicada ao estudo e reprodução dos nossos tecidos. Uma porta que se abre a algo que antes considerávamos uma utopia. Realmente é possível regenerar estruturas ósseas que pensávamos que estavam definitivamente danificadas? É possível, em laboratório neste momento, portanto não é uma coisa que eu possa ir a um hospital e uma clínica e fazerem isso. Estamos a copiar aquilo que quase toda a gente conhece. Por exemplo, se eu cortar uma perna de uma salamandra ou de um desses animais mais tipo lagartos, passado algum tempo ela regenera automaticamente, porque ele tem um sistema biológico que durante a evolução não foi danificado e é capaz de regenerar. No humano isso de certa maneira foi parado, portanto nós temos que dar uma ajudinha, conseguir criar uma situação em que aquilo nunca regeneraria por ele mesmo, uma não união, numa fratura, uma situação desse tipo, conseguimos regenerar o que nós chamamos um defeito crítico, que é um defeito que nunca regeneraria. A equipa de Rui Reis está a desenvolver uma técnica revolucionária na engenharia do ser humano.
conseguiu sintetizar, partindo de substâncias naturais, um suporte com a textura de um tecido humano que é capaz de albergar um cultivo de células-mãe. Esse tecido sintetizado poderá ser implantado onde quer que o osso ou a cartilagem tenham sido danificados, permitindo assim que as células-mãe reparem a lesão. Pense que está a falar com a pessoa menos inteligente do mundo e diga-nos o que é a engenharia de tecido humano. Basicamente, o que nós tentamos é fazer tecidos humanos em laboratório. Portanto, podemos querer fazer um pedaço de osso, um pedaço de cartilagem, um pedaço de pele, um tecido neuronal, e para isso vamos utilizar um material de suporte. Esse suporte é uma estrutura tridimensional, porosa, onde vamos cultivar células. Vamos cultivar células tipicamente do próprio paciente, que vamos obter de um conjunto de fontes, começam a formar o tecido que nós queremos, porque nós damos-lhe um coquetel de cultura, isto é tipo uma receita culinária, temos que dominar para dizer a uma célula que é uma célula estaminal, portanto não é célula de nada, agora eu quero que tu sejas uma célula de osso, e ela tem que começar a ser uma célula de osso. E portanto começa a fazer isso na superfície desse material, nós a certa altura, passado algum tempo de cultura, pode ser alguns dias, algumas semanas, implantamos no próprio paciente que tem, imagina, o defeito ósseo. E o que acontece é o material vai degradar ao longo do tempo e as células daquela própria pessoa vão fazer osso e regeneram o defeito que a pessoa tem. Pronto, isto de uma maneira muito simples é o que nós queremos fazer em engenharia de tecidos. Não é tão simples como o que eu expliquei funcionar, mas é esse o objetivo. Uma técnica que pode transformar a medicina moderna em poucos anos. Sem transplantes, sem rejeição, é o corpo humano que se regenera. Acidentes graves, lesões sérias, degeneração óssea, tudo isto poderá ser reparado usando células-mãe. Aonde é que vão buscar as células? Vamos buscar as células, temos protocolos com os mais diversos hospitais, que as pessoas nos oferecem as células para investigação, e depois numa tecnologia, quando for realmente a funcionar na clínica, vamos buscar à própria pessoa. Mas temos muitos locais onde podemos fazer isso. Nós usamos células de cordão umbilical, portanto essas teriam que ser guardadas à nascença, não é? Usamos células de fluido amniótico, a mesma coisa. Usamos células da medula óssea, usamos células de gordura, é das células que mais utilizamos. A nossa gordura está cheia de células estaminais, portanto nós podemos, por exemplo, fazer uma lipossucção, se quisermos guardar essas células e mais tarde utilizá-las. Ou então, na própria altura, temos um problema, retiramos uma pequena parte da nossa gordura e nós conseguimos, a partir da gordura, isolar uma população de células estaminais que depois conseguimos transformar em osso, em cartilagem e em pele. Compreende as resistências religiosas ou ideológicas que têm havido em contra do uso das células-mãe? Existe um problema complicado nas células estaminais a nível particularmente europeu, porque mesmo nos grandes projetos europeus, como temos legislações completamente diferentes nos diversos países, não podemos trabalhar tipicamente com células embrionárias. E depois, enquanto que tudo quase na ciência é global, e nós fazemos tudo com o mundo inteiro, aqui temos uns países em que não se pode, outros que se pode. E, portanto, a grande discussão é sempre sobre as células embrionárias e só sobre as células embrionárias. Mas eu costumo dar um exemplo que é, a primeiro é, tipicamente não ouvem os cientistas falar de religião, portanto não dá para entender como é que os religiosos falam de ciência, é uma coisa que eu nunca entendo. Eu posso ter os meus princípios, mas tipicamente não devia opinar, sendo religioso, sobre um conjunto de questões científicas. Portanto, para isso estão os cientistas, como ao contrário é certamente verdade. A outra é, por mais questões que haja sobre o que é que eu acho que é vida e se o embrião já é vida ou não é, pronto, temos uma criança de 7 anos, imaginemos essa situação, e temos um tanque com 5.000 embriões resultantes de fertilização in vitro que estão criopreservados e guardados para eventuais necessidades. E há um incêndio. Só posso salvar uma coisa, a criança de 7 anos ou os 5.000 embriões. Todos esses que dizem isso salvavam a criança de 7 anos. E, portanto, eu acho que isso demonstra perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Desde 2008, que as instalações do Grupo de Investigação 3B acolhem a sede do Instituto Europeu de Excelência na Engenharia Tecidular e na Medicina Regenerativa. Há quem acredite que o seu projeto não era viável?
Sim, há sempre pessoas que não acreditam e mesmo cientistas credíveis que acham que a engenharia de síntese se calhar nunca vai dar terapias que vão ser usadas por uma grande quantidade de pessoas, ou não acreditam que o meu processo, ou a minha maneira de fazer as coisas, com os materiais que nós usamos, é o melhor. Pode ser um japonês ou um americano que se calhar tem uma tecnologia mais interessante que a minha. Isto é como tudo, estamos a competir. Qual é a sua motivação? Como é que consegue superar aqueles momentos em que parecem que as coisas não... Cada vez consigo menos, acho eu, mas é o ver que contribuímos para a vida de uma determinada pessoa, porque o investigador conseguiu qualquer coisa e depois é contratado para ir para outro laboratório, arranja um lugar. Portanto, é mais uma vez com pequeninas vitórias que tem que ser. É quase como uma relação pessoal. A gente tem que ser com as coisinhas do dia a dia que vai conseguindo manter aquilo sempre a funcionar bem. E há momentos que não são ideais, mas há sempre qualquer coisa que faz com que as coisas, quando funcionam, continuem a funcionar. O que é que diria um jovem que tem um objetivo, quer fazer alguma coisa para mudar o mundo, mas acha que não é possível? Para acreditar que se calhar é possível, não sei exatamente, pode-se mudar o mundo, depende do que a gente chama mudar o mundo é mudar qualquer coisinha que tenha um efeito nas outras pessoas. O importante é a pessoa ser boa no que faz e acreditar muito que aquele é o lugar certo para aquela pessoa, para as suas características, para o que consegue fazer e que não está ali só para ser mais um naquele processo, senão se calhar está no sítio errado, não é? E aí pode tentar mudar um bocadinho do nosso mundo.